Boa noite. Encerramos hoje o ciclo de entrevistas às forças políticas concorrentes às eleições de 19 de outubro próximo. É hoje nosso convidado, o presidente do PS Açores. Carlos César lidera o governo da região há 3 mandatos consecutivos. Nas eleições regionais de 96, anulou uma diferença de mais de 20% que separava o PS do PSD. Em 2000, volta a vencer, com 49,2% dos votos expressos, elegendo 30 dos 52 deputados que compunham o Parlamento. Em 2004, pela terceira vez consecutiva, vence as eleições regionais, arrecadando então 60.140 votos, com direito a 31 dos 52 deputados eleitos. Carlos César, cabeça de lista pelo Círculo Eleitoral de São Miguel e candidato a presidente do governo, se o PS vencer as eleições. Carrega atualmente o peso da governação, carrega com tudo o que a governação tem de bom e de mau. Já fez saber que avança com o mesmo empenho, que leva o mandato até ao fim, mas não pediu ainda a maioria absoluta. Diz apenas que governar sem ela não é benéfico. Boa noite, Carlos César. Boa noite. É legítimo pensar que o senhor e o PS não pensam nesta altura noutra coisa senão na maioria absoluta? É legítimo pensar o que eu tenho dito sobre isso. Eu entendo que governar com maioria absoluta representa uma mais-valia do ponto de vista da estabilidade, do ponto de vista daquilo que os açorianos podem contar com a governação. Governar sem maioria absoluta, e eu já tive experiência disso, é muito difícil. Governamos num ambiente de instabilidade, nunca sabemos se no dia seguinte os nossos projetos ou as nossas propostas têm vencimento, não podemos planear algo num determinado período, que é depois complementado por outra medida noutro período, porque não sabemos se depois temos esse apoio. A governação perde muita eficiência, perde muita eficácia, e eu creio que a maioria absoluta, como tem sido evidenciado, não resulta em desfavor da democracia, não resulta em prejuízo da aprovação até de propostas de partidos da oposição. Até há um partido da oposição que faz uma campanha dizendo repetidamente conseguimos, ou seja, conseguiram que as suas propostas fossem aprovadas pela maioria absoluta, o que desmente claramente os detratores das maiorias absolutas e confere, de facto, uma grande segurança a todos aqueles que dependem da governação. E isso é muito visível, por exemplo, em relação aos investidores externos, em relação aos empresários e em relação às pessoas que planeiam as suas vidas de acordo com um modelo de governação e desenvolvimento que perspectivam a médio prazo e que lhes transmite segurança e confiança no próximo futuro. O combate à maioria absoluta foi, de resto, um desejo de todos os partidos que passaram por aqui. É natural, neste ciclo de entrevistas. Cada partido pensa que, não havendo maioria absoluta, condicionará todos os dias a atividade do governo. Pensa que um deputado ou 2 deputados poderão ter mais poder do que 20 e tal eleitos que não tiveram a maioria absoluta. É um pouco a subversão da democracia. Mas a regra geral deve ser a seguinte: os eleitores votam, essas votações são convertidas em mandatos parlamentares e a obrigação de quem ganha é procurar esfiar um governo e governar com o acordo possível. Quem perde, respeitar os resultados eleitorais. Já houve circunstâncias também nos Açores em que quem perdeu não quis respeitar os resultados eleitorais. O meu adversário agora, o Dr. Costa Neves, quando foi eleito, já depois das últimas eleições de 1996, foi eleito em 1997 ou 98, líder do PSD, e queria derrubar o governo que estava em funções, aliciando o CDS para esse efeito e tentando que o Presidente da República deixasse que este governo fosse derrubado para ele governar sem ter ganho as eleições. O que é uma situação verdadeiramente de escândalo do ponto de vista democrático, que, pelos vistos, ele achou que seria bem. O desejo, de resto de todos os partidos, é o não quanto à maioria absoluta. Não vou confrontá-lo aqui com as críticas que os outros partidos fizeram por aqui, não temos tempo para isso. De resto, estamos mais interessados também em ouvir as propostas do PS, as propostas com que o PS se apresenta às eleições, mas há uma crítica que foi transversal a todos aqueles que ocuparam a cadeira onde o senhor está, que tem a ver com o rendimento social de inserção. Sim. Dizem os seus adversários que ele está desprovido de obrigações para os beneficiários e que até esses beneficiários aumentaram. É verdade? Não, não é verdade. Em primeiro lugar, o rendimento social de inserção, que aliás tomou esse nome através de um modelo e de legislação aprovada por um governo de que fazia parte do Dr. Costa Neves, justamente, que veio substituir o anteriormente chamado rendimento mínimo garantido, transformou-se numa prestação de alta contratualização. Ou seja, uma família, um beneficiário que recebe o rendimento social de inserção,
tem que cumprir uma espécie de caderno de encargos, uma espécie de conjunto de obrigações sem as quais pode perder o rendimento social de inserção, como, por exemplo, o de não aceitar trabalho que lhe é atribuído, ou de não colocar os seus filhos nas escolas conforme o deve fazer, cumprindo a escolaridade obrigatória, etc. Portanto, é um conjunto de medidas que dizem respeito ao rendimento social de inserção. Mas, por vezes, as comissões que fiscalizam o rendimento social de inserção não cumprem inteiramente com essa rigidez a retirada do rendimento social de inserção. E algumas vezes eu compreendo. A questão tem sido colocada por vezes. Nós temos uma família em que o pai tem uma tendência para o alcoolismo, gasta parte do rendimento social de inserção a beber, mas depois ele tem 4 ou 5 filhos, e a mulher que procura trabalhar e que procura cuidar dessas crianças. E nós ficamos numa situação de angústia. Se tiramos também o rendimento social de inserção, quer dizer que uma boa parte dessa prestação não chega àquela família. E vou-lhe dizer também o seguinte: fala-se muito que o rendimento social de inserção é para pessoas que não trabalham, pessoas que não querem trabalhar. Isso não é bem assim. 50%, 52% para ser mais preciso, das pessoas que oferem o rendimento social de inserção nos Açores têm menos de 18 anos ou mais de 65 anos. O que significa que são pessoas que não têm idade para trabalhar. E, além disso, também é importante que se saiba que a prestação do rendimento social de inserção nos Açores é, em média, a mais baixa entre as regiões do país. E, além disso, também posso dar os números, que são os números oficiais. Ontem o Dr. Costa Neves diz que consultou a página do Ministério da Solidariedade, mas que ela estava em reconstrução e até atribuiu também isso. É já uma coisa terrível, uma obsessão, que podia ser por causa das eleições regionais. É verdadeiramente extraordinário como se chega a isso. Mas, de qualquer modo, eu dou-lhe os números. É que entre 1999 e o ano 2007 há menos 3.000 famílias e 10.000 beneficiários a receber o rendimento social de inserção. Portanto, isto significa que essas famílias deixaram de receber por alcançar, na maior parte dos casos, suficiência económica e, noutro conjunto de casos, por não terem cumprido as suas obrigações. Eu penso que o balanço desta medida do rendimento social de inserção é um balanço positivo. É evidente que existem erros. É evidente que, como em quaisquer medidas, há sempre famílias ou pessoas que tentam aproveitar, tirar vantagens no sentido negativo deste esforço social, que é um esforço de todos os contribuintes portugueses. Mas eu sinto que o balanço é muito positivo, tendo em consideração as milhares de pessoas que deixaram já de ter rendimento social de inserção e que hoje têm a sua suficiência económica, a sua vida organizada e que tiveram aquela ajuda naquele momento em que mais precisavam e recuperaram. É evidente que há casos muito difíceis. Há casos até que terão rendimento social de inserção, porventura, por muito tempo. Designadamente as famílias de idosos. Em algumas famílias de idosos, o rendimento social de inserção funciona como se fosse um complemento à reforma, um complemento de pensão. E é evidente que nestes casos dificilmente deixarão de ter o rendimento social de inserção, porque as nossas reformas e as nossas pensões ainda são muito baixas, apesar também de nos Açores já termos atribuído um complemento de pensão, o chamado cheque pequeno, que sempre ajuda qualquer coisa as famílias mais idosas. Vamos conhecer algumas das propostas com que o PS se apresenta às eleições de 19 de outubro.